No podcast Pode Pá, o atacante Yuri Alberto, que terminou a temporada muito bem no Corinthians, relembrou sua saída do Santos em agosto de 2020. Segundo o atleta, ele ouviu desaforo quando negociava para permanecer no Peixe, clube que o revelou para o futebol e onde subiu a profissional com apenas 16 anos. Aí você ficou no Santos até que ano? Eu fiquei no Santos até 2020. E aí, em final de julho para agosto, eu fui embora. Você foi pro Inter? Eu fui pro Inter, saí de graça. Acabou com... irmão, entrou em pré-contrato, os caras não mostrou interesse. Quando foi sentar pra reunir também, desaforo. Ah, é? E aí, como que rolou? Passaram um moleque de 2, 3 anos na minha frente, assim, tá ligado? Deu prioridade pros moleques, falei, então tá bom, meu futuro... Aí você sente, meu futuro não é aqui. O atacante de 21 anos também relembrou como foi sua adaptação ao profissional, tendo que lidar tão cedo com a pressão da torcida. Falou que quando subiu, tinha, o Ricardo Oliveira no elenco. Tinha. Essas pessoas mais experientes, esses jogadores mais experientes, te ajudaram? Tipo assim, você pegava uns conselhos, como é que era? Mano, eu fiquei 2 meses com ele só, foi o final da temporada, tá ligado? Sim. Aí ele não renovou e saiu. Mas tipo, mano... Teve um pessoal que chegou em você, Yuri, ó, vai mais por ali, tipo, aconselha dentro do clube, assim, e tal? Tem. Vitor Ferraz me ajudava bastante também com o Rodrigo, porque quando eu cheguei, no meu segundo ano de profissional, tipo... Eu acabei perdendo 2 chances de gol ali que, tipo, era importante, tá ligado? Chance clara. Entrei no final... chance clara. Isso pesa, né, irmão? Pesa. Aí a torcida já me pegou pra louca e esquece. Aí esquece. Não esquece, os caras não esquecem, irmão. Não esquece. Era moleque ainda, nossa. Mas por que acha que acaba perdendo esses gols? É nervosismo mesmo? Mano? Nervosismo, mano. É de coisa de moleque, tá ligado? De, pô, mano... Aí hoje eu vejo um vídeo desse aí, mano. Como é que eu perdi um gol desse? Na moral, mano. Né, pai? Pelo profissional do Santos, Yuri Alberto disputou 25 partidas e anotou 2 gols. Depois da passagem pelo Peixe, o atleta se transferiu ao Internacional antes de ser negociado com o Zenit da Rússia. Na reserva, e consciente de que ganhar a posição de João Paulo será uma missão difícil, John deve mesmo deixar o Santos entre o final de 2022 e o início de 2023. E o destino do jogador pode ser o São Paulo. Segundo o apurado por A Tribuna, Peixe e Tricolor têm conversas em andamento com o intuito de realizar uma troca entre o goleiro e o volante Luan. O negócio ainda pode contar com a presença de mais algum atleta do time do Morumbi. Destaque na conquista do Campeonato Paulista do São Paulo em 2021, o jogador de 23 anos sofreu com lesões neste ano e participou de apenas 13 partidas. John, titular na fase final do vice-campeonato da Libertadores do Santos em 2020, viu João Paulo tomar conta da posição e se tornar titular absoluto e capitão do Santos. Sem espaço, o goleiro alvinegro de 26 anos entende que se transferir para jogar com mais regularidade é o ideal para o atual momento da sua carreira. Além disso, John chegaria ao tricolor para tentar colocar fim nos problemas do São Paulo com goleiros desde a aposentadoria de Rogério Ceni, atual treinador da equipe. Rodrigo Fernandes ficou balançado com o interesse do Peñarol, seu time do coração. O uruguaio do Santos falou à Rádio Sport 890 sobre a notícia antecipada pelo All Sports. Abre aspas. Estamos negociando com o Santos um acordo para a permanência. Meu passe pertence ao Guarani e estou muito adaptado ao Santos, que tem a opção de compra. Mas, nos últimos dias, o Peñarol me ligou para saber se pode contar comigo para 2023. Sou torcedor fanático do Peñarol e é algo que me motiva, mas é difícil porque teria que acertar com o Guarani e Santos. Jogar no Peñarol é um sonho da minha família e de todos os meus amigos. Se conseguirem um acordo, estarei disposto. Se essa oportunidade não se concretizar, tomara que um dia eu possa vestir essas lindas cores. Completou. Rodrigo Fernandes está emprestado pelo Guarani do Paraguai até 31 de dezembro deste ano. O Santos já avisou que existirá a cláusula de compra no valor de cerca de 6 milhões de reais. O problema é que, quando fechou o acordo por empréstimo, o Santos já acertou um novo contrato em caso de compra. Neste novo vínculo, o volante de 26 anos receberia um pequeno aumento salarial. O que eu posso dizer desses casos, tá? É até uma boa oportunidade para esclarecer para todos vocês. Como é que a gente trabalha quando traz um jogador emprestado de outro clube? Isso serve para o Zanocelo, para o Rodrigo, para o Soteldo, ou seja, todos esses jogadores que a gente trouxe emprestado. No momento que a gente traz, tá, a gente já coloca um valor de compra, uma opção de compra, que, terminado o empréstimo, é vontade do Santos exercer ou não. Tá? Isso não se discute. Se o Santos quiser exercer, está no direito, é inquestionável. Tá? Fora isso, o que a gente já coloca? Tá? A gente já negocia com o jogador, tá? Que no caso de a gente exercer a compra, já negocia com o jogador um novo contrato de trabalho, estipulando prazo, salário, ou seja, todas as condições também para o clube não ficar
refém. Tá? Então, todos esses jogadores, no momento certo, que a gente pretende exercer, nesse exemplo que você falou, sim, a gente pretende exercer lá no Zanocelo, pretende exercer o Rodrigo, pretende exercer o Soteldo, no momento certo, a vontade do clube vai ser colocada ao clube de origem e, nesse momento, o contrato do jogador já está tudo acertado. O que acontece? Tá? Jogadores que têm uma performance bom no período de empréstimo, depois disso, eles falam, puxa vida, mas eu assinei talvez com um salário um pouco mais baixo, eu devia ser um pouquinho mais reconhecido. Veja, a gente conversa, tá? Mas o clube está garantido que se não se chegar a um acordo, existe um contrato que vai entrar em vigor com prazo de 3, 4 anos, tá? E ter total tranquilidade. Isso se aplica a todos os jogadores. Titular durante toda a temporada, o cão de guarda e seu staff entende que um reajuste maior é merecido. O valor previamente acordado é menor do que recebem vários reservas, como Vinícius Balieiro, Luiz Felipe e John. O Santos não descarta rever a quantia mensal, mas alega que o acerto foi feito com o entendimento de todos e está calçado no contrato. Rodrigo Fernandes foi contratado em março e disputou 38 jogos pelo Santos em 2022 com um gol marcado. Sem Juninho Capixaba, que está indo para o Bragantino, o Fortaleza vai ao mercado da bola em busca de reforço para a lateral esquerda, e um dos nomes que o tricolor tem na lista e prepara a oferta é o de Felipe Jonathan, do Santos. O Diário do Nordeste apurou que os contatos iniciais já foram feitos, e agora o Leão do Pici enviará a proposta oficial para contratar o jogador, que tem vínculo com o Peixe até o início de 2025. Quem confirma o interesse no jogador é o próprio presidente de Fortaleza, Marcelo Paz. Confira. O Jonathan é um nome? É um nome. Afirmo que é um nome que nós gostamos. Pouca gente sabe, mas o Felipe Jonathan, ele é formado na base do Fortaleza. Aliás, depois... tem até uma história, né, de que de fato ele, enfim, teve uma situação que... Isso, depois ele foi pro Ceará, né, acho que em 2014 ele foi pro Ceará. Deve ter sido isso. Mas ele começou na base do Fortaleza, depois foi pro Ceará, foi bem no Ceará, foi pro Santos, tá lá até hoje. É um jogador interessante, local, né, cearense. E... Se eu não me engano, o contrato dele é até 2025, até 2024, eu acho. Não é uma operação fácil, porque ele pertence ao Santos, então não ou vai ser empréstimo. Entendi. Uma operação faz uma compra. O atleta passa férias na capital cearense com a família, e tanto ele como seu empresário já estão cientes do interesse de Lanino. Aos 24 anos, o lateral atuou em 26 jogos do Alvinegro Praiano no Brasileirão, sendo 24 como titular. Apesar de jovem, Felipe se destaca, também, pelo perfil de liderança no elenco santista. Felipe Jonathan é cearense e despontou no futebol profissional atuando pelo rival do Fortaleza, o Ceará. Em 2019, ele foi vendido pelo Vovô ao Peixe por 6 milhões de reais. Retornar à capital cearense seria visto como positivo pelo atleta, por estar próximo da família e também pelo crescimento do Fortaleza nos últimos anos, que possui hoje grande visibilidade no cenário nacional e estará disputando a Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Além de que deverá contar com a permanência de Juan Pablo Vojvoda, técnico mais cobiçado do futebol brasileiro no momento, e que já teria sinalizado que permanecerá no clube para o ano que vem. O volante Edenilson é o primeiro nome pedido pela comissão técnica de Odair Hellmann no Santos. Em reunião com a diretoria do clube da Vila Belmiro, o novo comandante do Peixe externou seu desejo de contar com o futebol do meio-campista do Internacional. Ainda não houve contato do presidente Andrés Rueda com a diretoria do Colorado para iniciar uma negociação. Os agentes de Edenilson, no entanto, estão cientes do interesse do Peixe. Polivalente, com passagem recente pela seleção brasileira, Edenilson é um nome que agrada ao Odair Hellmann e também Paulo Roberto Falcão, novo coordenador de futebol do Santos. O jogador é visto como uma potencial contratação de impacto para o projeto do clube da Vila Belmiro em retomar o protagonismo no cenário nacional em 2023. Depois de passar 2 anos pagando dívidas e reduzindo custos, o Santos entra na próxima temporada com um poder de investimento maior no mercado. Nesta quinta-feira, sem revelar nomes, Falcão falou em uma lista de reforços que estão no radar. Com 306 jogos pelo Internacional, Edenilson é uma das lideranças do Colorado. O jogador terminou a temporada como entorse no tornozelo esquerdo, mas amenizou a turbulência com a torcida após ser muito criticado com a eliminação na Copa Sul-Americana para o Melgar, do Peru. Apesar disso, ainda é um nome contestado por alguns. Caso abra negociações com o Santos, a diretoria do Inter espera receber um valor que seja considerado justo pelas características do meio-campista, visto que encontrar uma peça de reposição no mercado é considerado tarefa difícil. O Santos estuda uma proposta para o lateral direito Dudu, do Atlético Goianiense. O jogador de 25 anos é bem avaliado pela equipe de inteligência do Peixe e desperta interesse de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O staff conversa com o Atlético Goianiense para saber qual valor seria suficiente para a venda.
Como o Dragão foi rebaixado para a Série B, o Peixe espera que a quantia seja aceitável. O Santos tinha a esperança do Atlético Goianiense querer manter o William Maranhão em 2023. O volante está emprestado pelo Peixe até o fim do ano, mas não deve continuar. A venda poderia diminuir o preço de Dudu. O Santos procura um novo lateral direito, pois Madison e Auro não continuarão na próxima temporada. Lucas Blondel, do Tigre, da Argentina, também interessa. Natan é o único à disposição. Além de um lateral destro, o Peixe procura por volante, meia e ponta. O clube também avalia a necessidade de outro zagueiro. O volante William Maranhão não vai ficar no Atlético Goianiense para a próxima temporada e vai retornar de empréstimo ao Santos. Com o rebaixamento da equipe de Goiânia para a Série B, a permanência ficou inviável, principalmente pelas questões financeiras. Quem confirma é o presidente do Dragão, Adson Batista. Desde que foi emprestado ao Dragão, William Maranhão disputou todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro e ficou de fora em apenas 2 oportunidades, cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo. Ao todo, foram 18 jogos disputados, um deles sendo capitão da equipe. Para decidir o futuro do jogador, o Santos deve aguardar a contratação de um novo técnico, além de ouvir a opinião de Paulo Roberto Falcão, novo coordenador de futebol do clube. A expectativa é que o volante seja novamente emprestado. Maranhão chegou no Santos no final de março. Ele estava no Bahia e custou cerca de R$500 mil para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. Sob desconfiança dos torcedores, o volante foi um plano B para a contratação de Alisson, frustrado após uma grave lesão no joelho. Pelo Peixe, foram 9 jogos disputados. Com a confiança do ex-executivo de futebol Edu Dracena, William Maranhão precisou enfrentar vaias por parte da torcida. O volante também passou por problemas pessoais, fato que o tirou de alguns jogos. Seu contrato com o Clube da Vila vai até o final de 2024. O Emelec tem interesse em Brian Angulo, do Santos. O clube equatoriano já havia tentado o atacante no meio do ano, quando não houve acerto. Maior salário do elenco, o jogador de 26 anos está fora dos planos do Peixe para 2023. O contrato equatoriano termina em 30 de junho de 2023, e a ideia do presidente Andrés Rueda é vendê-lo, mesmo por valor baixo. Entre vencimentos, comissões e luvas, o custo é de R$500 mil por mês. Existe também a possibilidade do Santos emprestar o centroavante e ajudar a dividir o salário para não tê-lo mais no grupo no segundo semestre. Angulo fez 5 gols e deu uma assistência em 24 jogos na temporada. Ex-Cruz Azul do México, ele não atuou desde 5 de outubro. O jogador foi indicado pelo ex-técnico Fabián Bustos. Também equatoriano, Johan Júlia é outro que o Santos não deve ter interesse para 2023. Ele deve ser devolvido à LDU.